Olá! Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio de Estilo e Finanças. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, Mara. Amo. Você ama viajar, né? Amo viajar. Eu também amo viajar. Vamos falar de viagem? Bora com a gente nessa viagem? Então a ideia hoje, gente, é como a gente, Mara, pode planejar uma viagem sem voltar com dor de cabeça, cheio de dívida para pagar da viagem. A ideia é essa. A ideia é essa. Então, vocês querem aprender a viajar? Vem com a gente nesse episódio. Que a gente vai te ajudar, né? te ajudar, com certeza. Então, vamos lá. A ideia hoje, gente, é falar daquela viagem que não precisa ser um glamour irresponsável. Exato. Você não precisa gastar tubos de dinheiro para fazer uma excelente viagem, porque o importante de uma viagem, né, Mara, é voltar com lembranças. Com certeza. Você ter gostado de passear, aproveitar do lugar e tudo mais. Descansar. Gente, não adianta voltar de viagem super cansado, né? Você volta a trabalhar no dia seguinte, tá morto. Exato. E tem todo um planejamento. Exato. Né? Acho que tudo é um planejamento. Tanto financeiro, como a minha parte também, que é a parte de imagem, de mala. Eu acho que é um planejamento das duas partes aqui. Com certeza você vai fazer uma viagem top. É isso. Então, bora falar disso hoje. Então, a gente vai ensinar vocês muita coisa. Anote que tem muita dica hoje. Com certeza. Para vocês aprenderem. Então, vamos lá. É isso. Viajar é um sonho, não é mesmo? É. Mas virá um pesadelo se você ficar pagando aquela viagem por anos e anos e anos. Então, gente, como a gente quer que você viva o seu sonho de viajar, planeja antes para não se tornar um pesadelo. Sua próxima viagem começa no planejamento ou no cartão, hein, Maísa? Me diga. Ah, gente, infelizmente, muita gente, Mara, não tem planejamento para viajar. Exato. E aí a viagem começa no cartão de crédito. Porque não tem como pagar, não se planejou, e aí vai lá numa agência da vida, vai numa empresa aérea da vida, parcela tudo no cartão e acha que está fazendo um grande negócio. E, gente, infelizmente tem que ter planejamento para viagem. Porque esse sonho pode virar um problema bem sério. Pode virar um pesadelo, Exato. né? E vai acabar com a sua graça. Aí você tá lá gastando rios de dinheiro para ficar uma semana num lugar. E quando volta, você vai lembrar daquela semana por meses. E você não consegue pagar direito, porque quando o cartão de crédito chega aquele monte de parcelas, como é importante a gente ter esse planejamento, né, Maísa? É muito importante. Vamos falar então, Maísa, sobre os erros por trás das viagens, os 3 erros que você acredita que sejam os mais importantes nesse momento? Certo. Eu vou falar, gente, dos 3 erros financeiros, Mara. Perfeito. Eu vou deixar depois para você falar, Combinado. conectando com imagem. Combinado. Então, eu vou falar 3 erros, gente, financeiros que a gente tem que cuidar muito para não arrumar uma dívida, não arrumar uma dor de cabeça em vez de uma viagem em família prazerosa, tá? O primeiro deles, comprar a viagem por impulso. Sabe quando a gente está lá no celular ou está num site, está pesquisando alguma coisa e passa assim uma mensagem de uma viagem? Ai, uma delícia, né? Você se olha lá. Nossa, você se olha com aquela família viajando, a pessoa vai lá e fala assim, ai, queria tanto conhecer esse lugar também, vai lá e compra. Gente, calma. Lembra que a gente já falou da regra das 24 horas? Calma. Você sabe se é o lugar que toda a sua família quer ir? Você sabe se você tem dinheiro para bancar as passagens, a estadia, a alimentação? Você já pesquisou sobre o lugar? Sabe qual é a cotação da moeda desse lugar? Sabe quanto você vai gastar no dia? Porque as pessoas só pensam, gente, infelizmente, Mara, que viagem é passagem, hospedagem e comida. Não, acabou. Você tem que fazer turismo, você vai comprar uma coisinha ou outra, você tem que viver o dia, você vai alugar um carro, você vai fazer um passeio, você vai comer em lugares diferentes. Gente, tem um passeio ou outro que você vai ter que fazer, às vezes você não entende a língua do lugar, você vai ter que contratar um guia. Ninguém pensa nisso na hora do impulso. Quando que pensa nisso? Quando já comprou a viagem. E aí é um a mais que você vai ter que gastar. Então, gente, comprar a viagem por impulso é um erro grave quando a gente vai pensar em viagem para que ela não vire um pesadelo. Exato. Segunda coisa, parcelar sem considerar o pós-viagem. Eu vou dar um exemplo básico que acontece lá em casa. Quando a gente viaja, a minha viagem está toda paga. Eu já contratei tudo. Então, se eu vou viajar,
Eu vou dar um exemplo da última grande viagem que a gente fez, depois eu fiz algumas pequenas, mas a última grande viagem que a gente fez, nós fomos para a Itália. E passamos quase 15 dias lá. Quando eu cheguei no aeroporto para ir, a minha viagem inteira estava paga. Nossa, esse é um sonho, né? Inclusive, a grande maioria dos passeios. Teve um ou outro passeio que nós não contratamos daqui, eu contratei lá. Porém, eu já tinha este valor... O valor reservado a mais. E eu sempre levo valores a mais por causa de emergência. Então, eu não gosto que as pessoas comprem sem considerar o pós-viagem. Tá. Porque alguma coisa pode acontecer, aí sim você vai ter que usar o cartão de crédito. Entendi. Numa emergência, trocar mais dinheiro, porque acabou o dinheiro. Pode acontecer alguma coisa assim. Então, gente, tem que parcelar a viagem e tem que ir com ela paga. Porque aí o que você gastar lá, ou o que ficar para pós-viagem, não é tão grande. Então, quando você voltar, você continua aproveitando o que sobrou de lembranças da viagem e não fazer a viagem virar um pesadelo. Boa. E o último, gastar tudo antes de viajar. Gente, você vai viajar, por que você já pegou aquele monte de dinheiro que você estava guardando e gasta? Comprou roupa para viajar, compra mala nova para viajar, gasta num monte de passeio que você ainda nem foi. Pelo amor de Deus, gente. Aproveita que você está se preparando, que você está se planejando, já comprou a viagem, começa a guardar dinheiro também para levar. Não gasta tudo. Lá você vai comprar souvenir, não vai, Marinha? Sim. Não é uma delícia você voltar com lembrancinha das coisas? Você vai comprar souvenir, você vai fazer passeio, quer comer num restaurante legal, quer comer num restaurante bom que você ouviu falar, que você pesquisou. Então, gente, guarda dinheiro, compra a sua viagem com parcimônia, pagando as parcelas, vai viajar e aproveita a viagem. Eu não entendi uma coisa. Quando você diz que é pra gente pagar, não fazer os passeios aqui, não pagar os passeios aqui antes, eu não entendi. Pode pagar. Eu faço os dois. Tá. Tem passeios que eu quero fazer, que eu já posso comprar do Brasil. Tá. Então eu já compro daqui. Entendi. Mesmo que seja em moeda internacional no cartão de crédito, mas quando chega na fatura eu já paguei. Entendi. Vou pagar em reais, vai ser mais caro, mas eu já paguei. Entendi. E tem passeios que eu não consigo contratar do Brasil. Ah, tá bem. Que você então paga por lá. Eu pego já. Quanto custa esse passeio? Custa $100. Eu já guardo $100. E tá dentro bem. daquele montante, Entendi. $100 é para aquele passeio. Perfeito. Então você já leva separado o valor que você vai pagar lá. Isso. Que você não compra aqui no Brasil, você compra lá fora. Isso. E aí você leva esse valor separado. E não gasta esse valor. Isso. E utiliza esse valor lá no mesmo. Para o passeio. Para o passeio. Realmente, é verdade. Porque quando você vai, senão você volta com tanta dívida, né? Nossa, que preocupação, realmente. Isso já aconteceu comigo também. Acho que com todo mundo isso. Isso, Mária, mas assim, uma ou duas coisas que fogem do seu orçamento, sim, numa viagem, gente, pode acontecer, zero problema. Mas assim, tudo, você não se preparou para nada, aí fica ruim. Entendi. Né? E tem que também aprender a dizer não. Pô, não me preparei para gastar isso. Gente, não vou conseguir fazer. Sinto. É melhor. E outra coisa, as pessoas chegam lá, querem fazer tudo no primeiro, segundo, terceiro dia. Acabou o dinheiro. Faz o quê no quarto, quinto, sexto, sétimo? Faz o quê? Fica dentro do hotel olhando para a parede? Não dá, tem que passear, tem que olhar a loja, tem que fazer. Então, cuidado, gente. Guarde dinheiro suficiente, né? Tem várias dicas depois pra gente dar, mas assim... Com certeza. Não deixa a sua viagem virar um pesadelo. É verdade. E aí, conectando agora com imagem, Marinha, o que eu vejo, assim, de vários erros que as pessoas podem cometer, eu vejo vários, mas eu queria que você focasse em 3 principais, assim, que você olha, principalmente quando você segue alguém e tudo mais, ou você viaja, quais são os 3 principais erros que as pessoas pecam mesmo quando se trata de viagem? O que para mim, eu acredito que seja uma coisa bem complicada, é a pessoa viajar para postar. Poxa, tá todo mundo viajando, tá todo mundo fazendo altas viagens. Isso aconteceu comigo agora recentemente. Quero ir também. Todo mundo, mas eu não podia. E eu tive que me segurar, porque realmente a gente fica, não, eu faço empréstimo e aí eu consigo, ou eu pego no meu cartão, é aquela coisa, ter o valor do cartão maior do que o que você consegue fazer. Então, quantas pessoas têm isso, né? E também tem aquela coisa da pressão social, né? Todo mundo fica viajando e você não. E também você tá querendo postar que você tá num lugar.
Então, é esse tipo de situação que faz com que você até queime um pouco da sua imagem, porque as pessoas percebem que você não está num momento tão legal, que está passando por algum momento que não está tão positivo Como é que assim. fulano tá lá se eu sei que ela não consegue nem pagar aluguel? Então acho que a gente tem que ter essa coisa do financeiro aqui, que a gente fala tanto, é para a gente identificar exatamente isso, sabe? Uma coisa, as coisas andando junto, com certeza você terá um sucesso, sabe? Quando você tá bem, com uma estratégia boa de dinheiro, com estratégia do que você tem que gastar e com estratégia de como é que tá a sua imagem, com certeza você terá sucesso, porque as duas coisas juntas, elas alavancam uma pessoa. Então, uma perninha estando atrapalhada, a gente pode ter problema. Então, a gente fica com aquela coisa dos pratos, né? E também tem a parte da comparação. Então, pressão social, comparação e essa coisa de você, viagem para você postar. Então, são 3 situações em que você tem que ter um pouco de parcimônia, como você utilizou aí, né? É uma coisa meio da calma, né? A gente tem que ter uma calma com tudo. E para uma imagem, para uma pessoa, também não é legal você ter uma imagem daquela pessoa que não se controla, não é uma imagem da pessoa que fica jogando dinheiro para cima. Quem tem essa possibilidade, ótimo, seja feliz. Mas a gente está falando de pessoas na vida real, pessoas aqui porque nem sempre tudo aquilo que é postado é uma coisa real, né? Nem sempre. Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que está em Fernando de Noronha, ela super feliz, e que alguém pagou a passagem para mim, pagou tudo para mim, e eu tô lá feliz. Gostaria muito que isso acontecesse. Quem sabe um dia. Mas a gente tem que estar nessa coisa da vida real, não, né? E assim, a Mara foi para Itália, eu tenho que ir também. Então, não é assim. A Mara foi para Portugal, eu tenho que ir também. Pois é. A fulana foi para Disney, eu tenho que ir também. Não tem que ir. É a sua situação atual. Você vai dar conta? Exato. Porque assim, a fulana foi para Disney. Se você for, você paga os boletos da fulana? Pois é. Ela paga o seu? Exatamente. Cada um tem seu momento de vida. Cada um tem o seu momento de vida. E assim, é impressionante quanto eu vejo de pessoas endividadas. Sabe como que a dívida começou? Por causa disso, de comparação de uma coisa para outra? Uma viagem mal planejada. Uma viagem mal planejada. É uma decisão errada. Errada. É uma decisão errada. E que aquilo vira meses e anos. Uma decisão errada. Porque ali é a causa raiz do problema. Só que a pessoa entende que ela, estou endividada, não consigo sair das dívidas. Vamos analisar onde começou essa dívida? Tá. Aí a gente volta um pouquinho lá atrás. Aí fala assim, foi um Natal que foi passar com a família no interior e não se preparou. Usou todo o 13º, recebeu o adiantamento das férias e foi embora. Quando volta em janeiro, o que aconteceu? Como é que eu vou pagar isso? Quando você tem uma possibilidade de uma outra pessoa, você tem uma situação de uma outra pessoa que pode te bancar com relação a isso, é diferente. Né? Agora, quando você está ali naquela planilhazinha que você faz tudo organizadinho, não é tão legal. Então, eu entendo que realmente a gente precisa ter uma estratégia e pensar um pouco mais para não cair nisso. Né? Eu sei que muita gente fala assim para mim, Maísa, mas com criança é diferente, é mais difícil. Gente, vou ser muito sincera. Você mora em São Paulo. O que dá para fazer com criança em São Paulo? Tem várias coisas que são gratuitas, né? De graça. São gratuitas. Aí fala, não, tem que viajar, tem que isso, tem aquilo. Gente, eu sei que para criança é difícil ver o coleguinha indo pro Beto Carreiro. Pois é. Ver o coleguinha indo pro Parque Aquático, ir para Miami, ir para não sei aonde, e você não consegue. Se aquele é o seu momento ali, atual, por favor, é mais fácil você dizer não agora pro seu filho, e levá-lo em algum lugar gratuito. Esse ano não vai dar, agora não vai dar. E não se endividar, e depois você vai com calma e aproveita muito mais. Exato. Por isso que a gente tem um quadro que chama Na Vida Real. Gente, dinheiro na vida real, a gente vai falar exatamente sobre isso. Pois agora, cara, porque é isso. A gente tem que meio que cair na real, assim. Não dá pra gente viver num mundo de sonho. Não. De sonhos. Gente, somos todos adultos. Exato. Aqui. Aquela coisa de, eu quero bater o pé no chão, eu quero porque isso, meu amiguinho foi. Não. Já foi. Somos adultos aqui, todos que vocês estão assistindo a gente. Então, assim, dinheiro na vida real é isso. É isso aí. É vida real, Marinha. A gente simplesmente, infelizmente, não vai ter tudo que quer. Não vai ter tudo que quer, infelizmente. Se a gente conseguisse, né, Maísa? Poxa, a Malu Perini, você conhece a Malu Perini? Sim. Ela tem, acho que tem a frase na copa ou na cozinha dela, que ela fala muito. Ela fala tanto a frase que ela botou na decoração da casa. Você não é uma criança mimada para ter tudo que quer. Simples. Gente, olha essa frase. É simples. E ela diz tudo. Somos adultos, gente.
aquela coisa de bater com o pé no Já chão. passou. Mãe, eu nossa, quero, já passou, pai, eu né? quero, aquilo já foi. Exatamente. Então, assim, para você não arrumar um problema no futuro, diz não agora. Porque depois é você que vai ter que resolver, né? Não é seu filho que vai pagar seu boleto, é você. Porque eu acho que o problema tudo isso da viagem é você voltar infeliz porque você foi. Porque normalmente a gente faz uma viagem para ficar num momento agradável. Para ter boas lembranças. Boas lembranças, recordações, coisas do sonho e tal. E aí você volta super mega endividado, você volta super com essa volta super endividada, triste pra caramba, cheio de coisa para pagar, e aí acaba que foi uma viagem linda, foi uma coisa super legal, mas você volta com uma fatura feia, né? Nossa. Quando minha mãe ficou muito doente há muitos anos atrás, e quando ela estava lá no hospital, ela falou assim para mim, filha, eu queria tanto conhecer Fátima, porque ela ganhou uma medalhinha. Nossa, ela é tão bonita. Tinha areia do santuário de Fátima na medalhinha, ela ganhou de uma amiga. Sim. E ela falou assim, um dia eu queria ir lá para eu comprar essa medalhinha. Aí eu prometi a ela, eu falei, mãe, quando der, eu vou te levar para Portugal. Passaram anos. Até você ir, né? Até eu conseguir. Só depois que eu estabilizei minha vida, que eu quitei minha casa, que a gente estabilizou as contas, que eu comecei a me organizar, comecei a investir, comecei a guardar, eu falei, agora a gente vai. A gente vai. Então, o que eu fiz? A gente se preparou 1 ano guardando dinheiro. Eu fui com a minha mãe também para lá. Mas assim, eu fui muito organizada. Eu fui com um calendário, porque a gente queria conhecer muitas coisas. Entendi. Inclusive, assistir uma missa em Fátima. Porque eu ia levar minha mãe para assistir a missa em Fátima. Então, a gente fez um calendário. Nesse calendário, tinha X dias. Não dá para conhecer tudo. A gente foi priorizando. Então, assim, ficamos em 2 lugares, a gente ficou em Porto, depois a gente ficou em Lisboa. É uma delícia. E a gente pegou esses 2 pontos como centros, né, centrais, e a gente foi viajando ali perto. Então, fazia bate e volta nas cidades. Então, foi tudo muito organizado. Resultado, Mara, a gente voltou pro Brasil, eu não tinha R$1 para pagar. Nossa, isso daí é um sonho, gente. Nossa, de verdade. A gente se divertiu horrores. Muito a gente legal. foi nos museus que queria, nas cidades que queria, nos passeios que queria, lindíssimo. Contratamos um guia maravilhoso em Lisboa, que levou a gente para passear, contou história. Lindíssimo, porque a gente ama história. Eu e o maridão, a gente ama história. Eu gosto também. Acho que vale muito a pena a gente conhecer a história do local. Nossa, muito. Porque é como se fosse uma história, é como se a gente tivesse vivendo uma aula de história. Ao vivo. Ao vivo. Eu levei a minha mãe para conhecer também o Papa, né, o anterior. E aí foi muito legal quando ele passou. Então foi uma coisa assim que foi bem positiva. Então essas coisas dos sonhos são importantes realmente a gente fazer, mas tudo com planejamento. Tudo, né? para não E aí voltar, aquela coisa que você fala tanto, né, a falta de reserva, né? Então, eu sempre falo muito, né, Mara? A Mara me ouve falando disso o tempo inteiro, gente. Por quê? Se a gente não tem uma reserva, a reserva financeira não é para viagem. Ela não é. Por quê? Reserva de emergência financeira é para emergência. Então, é um imprevisto. Quer ver um imprevisto que tem ligação com uma viagem? Um parente seu faleceu. Longe. E você, nossa, é um parente querido, você quer prestar as últimas homenagens e você tem que viajar. Isso é para usar em reserva de emergência. Porque você não estava preparado, você não se planejou para aquela viagem. Um parente faleceu, sofreu um acidente, ficou doente, faleceu. Então, isso sim é uma viagem de emergência. Você pode usar a reserva de emergência. Beleza. Quando você voltar, você vai cobrir, né, como você fez ao longo do tempo a reserva, agora você vai cobrir a reserva. Isso é uma viagem de emergência. As pessoas pegam reserva de emergência, Mara. Não juntei dinheiro para ir para Disney, mas tem reserva de emergência aqui, e vai embora para Disney. Aquela reserva de emergência não é para isso. Então, muito cuidado com imprevistos. Se você não tem reserva de emergência, vai acontecer alguma coisa, você vai ter que viajar, você acaba se endividando. Então, viagem não planejada e não ter reserva de emergência pode levar, sim, a uma viagem endividada. Frustradíssimas. Né? Isso é dinheiro na vida real. Então, Maísa, o que você acredita que a gente deva fazer para ter uma viagem bem planejada financeiramente? Boa. Você viu que no início aqui do episódio a gente falou para vocês várias coisas que podem complicar a vida de vocês numa viagem mal planejada, mal estruturada. Exato.
Então, gente, é tão simples planejar uma viagem. É tão fácil planejar uma viagem. Primeira coisa que você tem que fazer, defina um valor total da sua viagem. Gente, não é difícil. Eu vou dar um exemplo do que eu faço. Eu quero ir para a Itália. Eu quero ir para o Beto Carreiro. Eu quero a viagem que você sonhou. Gente, hoje, que nem eu falo todo episódio aqui, né, Mara? A comunicação tá na palma da mão hoje, né? O conhecimento tá na palma da mão. Você vai pegar o seu celular e você vai entrar em 3 grandes agências de viagem conhecidas por aí. E você vai pegar o mesmo pacote. Então, eu quero ir para o Beto Carreiro durante 5 dias. Então, você vai entrar e você vai fazer o mesmo pacote em 3 grandes empresas de viagem. E você vai pegar uma média. E você vai falar assim, bom, então vai custar por pessoa R$1.000. Somos 4 pessoas, R$4.000. Esse é o valor da sua viagem. É só isso? Não. Você tem que botar pelo menos uns 25%, 30% a mais ali. Então, nesse caso, você vai chegar ali num mais R$800, quase R$5.000. Por quê? Esses 5.000, ali no seu pacote vai ter estadia, a passagem e a estadia. Geralmente pode ter um café da manhã, mas você vai viver só com o café da manhã? Não. Você vai ter que almoçar, você vai lanchar. Se você viaja com criança, ele tá calor, ele vai querer um picolé, vai querer um refrigerante fora do horário. Isso tudo, gente, vai dinheiro. Esse dinheiro tem que estar onde? Tem que estar dentro do seu orçamento planejado. Toda a viagem. Você vai ter que pegar um táxi até o aeroporto. Você botou esse valor na conta? Ou, que nem a gente costuma fazer lá em casa, a gente deixa o carro naqueles estacionamentos perto do aeroporto, que você paga um pacote fechado? Sim. Mas depois esse valor tem que estar no seu orçamento de viagem. Então, não é só o pacote, é tudo que você gasta. Você vai comprar uma lembrancinha no Beto Carreiro, para lembrar que você foi. Você vai comprar um presente que você lembrou da Mara, então você vai trazer uma lembrança para a Mara. Isso tudo, gente, tem que constar no seu planejamento. Ai, Maísa, mas é nesse nível? Se você não quer fazer esta conta, item a item, faz um grandão. Bota assim, eu preciso levar R$2.000. Eu preciso levar R$3.000. O porquê... Não vai, beleza, não quero fazer, isso é para comida, isso é para estacionamento, isso não sei o que, isso é coisa de gente louca, que nem eu. Mas você não precisa fazer nesse nível de detalhe, mas ponha na sua cabeça que não é só o pacote. É levar bem mais do que você precisa, porque o pacote só paga uma parte. E você lá vai ter gastos adicionais, todos os dias. Por exemplo, quando a gente viaja, seja no Brasil ou seja no exterior, eu sempre levo no mínimo 100, eu uso o valor, né, de 100 por pessoa por dia. Então, se eu vou para o Brasil, além de tudo, eu boto R$100 por pessoa por dia. Se eu vou para os Estados Unidos, $100 por pessoa por dia. Se eu vou para a Europa, €100 por pessoa por dia. Nossa, Maísa, mas fica muito caro. Mas isso tira você de uns perrengues. Sim, se você tiver essa condição de fazer isso, né? Eu acho que pensando antes. Muito mais fácil. Tudo aqui é a parte do planejamento. Tudo é a parte do planejamento. Tudo. Planeje com antecedência, gente. Outra, não escolha. Vou para a Itália. Quando? Mês que vem. Tem que ter um tempo, né? Gente, senão você não consegue. O negócio custa 20 mil por pessoa. Uma boa viagem para Itália, com vários dias, com estadia e tudo mais. Você vai no mês que vem? Não vai. Então, assim, 12 viagens grandes, no mínimo 12 meses antes você começa seu planejamento e começar a guardar dinheiro. Viagens médias, assim, se você tem um potencial de sobra no seu orçamento. Aí, Mara, eu vou voltar um pouco lá atrás, posso? Sim. Criatura, você não tem orçamento. Você vai viajar aonde? Volta lá atrás. Olha o que eu falei, olha. Para você fazer uma viagem, você tem que olhar no seu orçamento se tem potencial de sobra. A pessoa fala assim para mim, mas eu não faço nem orçamento. Então você vai viajar como, criatura? Então, se planeje, gente. Faça seu orçamento, veja seu potencial de sobra, organiza suas contas, começa a planejar sua viagem. Viagens mais baratas, você pode planejar uns 6 meses, Marinha, 6 a 8 meses. Viagens caras, no mínimo 1 ano, se você tem um bom potencial de sobra, porque isso você não pode tirar das suas contas, né, Mara?
Você tem que pagar suas contas, gente. A viagem não vai deixar você deixar de pagar aluguel, pagar a escola dos seus filhos, pagar combustível, alimentação, porque você vai viajar. Então, se planeje, tá? Dependendo do valor da viagem, mais tempo ainda. Combinado? Beleza. E aí você tem que separar esses gastos no planejamento, Mara, no antes, o durante a viagem e o depois. E o depois. O antes é tudo que é pesado. Você tem que ir pagando antes. O pacote que é pesado, passeios caros que você vai fazer lá. Isso tudo é o antes. E guardar o dinheiro, principalmente se é moeda estrangeira. Sim. Eu não Tem sei que quando. comprar também essa moeda, né? Eu não sei quando você for viajar, quanto vai estar o euro ou o dólar, que são as moedas estrangeiras mais usadas em viagem. Mas hoje, por exemplo, o dólar está 5,30 quando a gente está fazendo esse episódio. Então, para $100, Nossa. você tem que guardar R$530. Se for o euro, estava quase 6. Como tá alto? Tá alto. Nossa. Então, você tem que guardar para 100 euros R$600. Então, como que você decide para a Itália amanhã, criatura? Tem que pensar um pouco, tem que planejar, né? Tem que planejar. E fala um pouquinho desse seu curso, porque você tem um curso de planejamento para viagens, né? Tenho. Fala um pouquinho pra gente. É muito bom você lembrar, Marinha, porque nesse curso, gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, Tem tudo lá. Tem aula a aula. Tá. Eu falo item a item. Eu falo de alimentação, de hospedagem, de transporte, dos perrengues que você pode passar. Tem que ter uma reserva de emergência também para viagem, focada na sua viagem. Isso tudo está muito explicado. Tem que ter sempre um planejamento. Tudo. Quando a gente tem esse acompanhamento é muito legal, né? Porque eu criei até uma planilha, Mara. Então. Vai junto com o curso uma planilha de planejamento de custos de viagem. E a pessoa consegue fazer ela sozinha. Consegue fazer sozinha. Isso é muito legal. Eu acho que é bem positivo quando a gente dá um pouco dessa informação, né? Eu acho que tudo a gente faz, a gente tem bastante bagagem dentro daquilo que a gente faz, né? Então, eu acho que cada uma tem um pouco para agregar. Eu, por exemplo, quando eu fazia eu sempre 20 anos como secretária executiva e depois como concierge de grandes famílias. Então eu arrumava a vida dessas pessoas, né? Então imagina o que eu tinha que fazer. Eu tinha que arrumar tudo. Nossa, é um quebra-cabeça, mas ele tem que fazer isso, ele tem que fazer, ele tem que viajar por milhas. Dia que viaja, dia que volta. Não podia, aquela taxa, aquela coisa toda. Então realmente é uma coisa bem interessante. Que bom. Ótimo. Depois vamos deixar embaixo para aqueles. Eu vou colocar aqui o link do curso de viagens. Gente, é pequeno, é rápido. Explica bem e ainda vai uma planilha para você não errar. Né? Então, escolhas inteligentes para uma viagem. Me fala umas situações assim, alguns 5 itens que você acha que são escolhas inteligentes para a pessoa viajar. Bom, primeiro, cria um fundo para você viajar. Legal. Vou viajar para Orlando em 2028. Já Começa a juntar. Não tenho muito. Junta R$100. Tá. É R$100 a menos que lá no final você vai ter que juntar. Tá. Então para essa viagem, é lá em 2028, a gente tá falando de 2 anos. Tá. 2 anos são 24 meses. Quanto custa essa viagem? Lembra que eu falei lá no início? Vai em 3 empresas, vê quanto custa o passeio, pega esse valor, divide por 24. Pronto. Esse valor você vai ter que juntar todos os meses. Bem legal. Dá muito tempo. E aí você vai juntando. Então cria um fundo de viagem. Outra coisa, compre passagens com estratégia. Não compra a primeira. Calma. Não, e a coisa lá do computador, como é que chama? A inteligência do computador, ele sabe quando você utiliza. Quando você procurou a primeira, ele te bombardeia. É legal você entrar numa aba que não te... que ela eu não sei como é que fala isso, mas é uma aba que ela não te identifica. Sim. E aí você procurar sempre por ali, porque senão ela vai identificar que você está e ela vai aumentando. Ela vai te bombardear. E bombardeando. Ou então colocar naqueles sites também avisos, né? Quando aparecer... isso que eu ia falar agora. Isso. Tem sites de viagem, de passagem, você pode pôr um aviso. Sim. Me avise quando a passagem para o lugar tal chegar no nível X. É isso. Porque você Muito estabeleceu uma meta. Muito legal. Eu só consigo pagar X de viagem. E lá você consegue estabelecer esse valor. E aí
o site te avisa. Exato, porque aí você consegue identificar qual é o momento, você tem aquele valor para você investir naquela passagem. Então, Exato. até esse eu vou conseguir. Então, avisa, coloca lá para que tem os avisos, todas as coisas tem de passagens. Então, você coloca um aviso e ele sempre vai te avisar. Boa. Isso é muito bom. É muito positivo. Outra coisa, gente, viaje dentro do seu orçamento. Então, você não estabeleceu uma meta? Exato. É aquela meta. Eu já vi gente voltar, porque assim, foi para os Estados Unidos, ficou doido, e a gente avisa, gente, guarda um dinheirinho, que você vai querer comprar um monte de coisa lá. Ai, gente, não tem como, né? Não vou comprar nada, só vou para passear. Mentira, mentira. Porque as coisas lá, o custo, perto do custo do Brasil, é muito barato. Pois é. Você acaba comprando. Não tem como, gente. Não tem como. Ai, não tem. E aí você vai comprando, vai comprando, vai comprando. Você guardou dinheiro pra isso? Não. Tem que lembrar dos cupomzinhos lá que as pessoas dão, hein? Não pode também. Qualquer revistinha, qualquer coisinha de loja, tem os cupomzinhos embaixo de desconto. Aquilo ajuda pra caramba pra gente viajar. Mas se você não guardou nada... Exato, aí também não vai ajudar em nada, vira uma roda gigante sem fim lá de você endividado. E por último, gente, fica de olho no câmbio. E aí muita gente fala assim pra mim, Maísa, é bom guardar e ir comprando a moeda estrangeira, sim. Ou eu guardo um monte e compro de uma vez? Eu gosto de ir comprando aos poucos. Por quê? Câmbio tem volatilidade. E ele não depende do nosso bom humor, depende do bom humor do mercado. É verdade. Então, alguma sinalização do mercado, alguma coisa que deu errada na política, na economia, sei lá, estava todo mundo feliz e a Rússia invade a Ucrânia. Pronto. Por causa disso, vários alimentos subiram, o petróleo disparou, fez disparar o dólar. Nossa, são tantas... Aí, se você estava de viagem marcada naquela época e não guardou dinheiro, não foi trocando dinheiro, você teve que comprar um dólar caro. Exato. Em compensação, passou aquela zona de guerra, eles ainda estão em guerra, mas assim, já foram quase 3 anos dessa guerra. Beleza, o dólar abaixa. Aí você fala assim, puxa, paguei R$7, sei lá quanto de euro, e agora tá 6. Se você comprar de pouquinho, você não vai sentir isso. Se você comprar de pouquinho, Exato. Tudo bem, mês passado eu paguei 5,20, agora tá 5,30. Ok, gente, mas você não gastou tudo no 5,20 e nem tudo no 5,30. Acho legal, eu também faço isso. Então você vai viajar para a Itália ou, que nem você falou, para Disney em 2028. Compra de pouquinho em pouquinho todos os meses. Que vale a pena. Sobrou um dinheirinho, troca por dólar. Trocou um dinheirinho, troca por dólar. Outra coisa, aí já vou dar uma dica lá do curso, hein? Tenha um pouco em dinheiro, nota, e tenha um pouco em cartão de câmbio. Eu levei fumando. Porque, gente, se você perder o cartão, ele tem seguro de perder roubo. Legal. Se você perder o dinheiro... perdeu todo o dinheiro. Exato. Então, e ele entra como um cartão de débito. Você paga direto lá como você paga aqui no Brasil. Exato. Normal, tá? Isso. Isso aí. Só que, sabe o que tem gente que faz, Mara? E eu vou assumir que eu já fiz muito isso. Sim. Até conhecer a Mara, gente. Eu levava 3 malas lotadas de roupa. Nossa. Pagava despacho de mala e depois tinha que ficar lá na esteira esperando o cara do transfer lá me esperando. Nossa, e eu na esteira pedindo, pelo amor de Deus, manda minha mala. E aí, gente, isso foi até eu conhecer a Mara, né? Aí eu conheci a Mara e ela tem um material, um conteúdo, gente, maravilhoso. Nossa, ajuda muito. Que é o e-book dela de mala de viagem. Gente, vou fazer o jabá da Mara agora. Mara, por favor, explica pra gente, porque vale muito a pena. Nossa, porque o que acontece no e-book Mala Planejada? A gente tem, um produto que eu criei, porque assim, eu sempre fui aquela coisa de novo, sempre 20 anos é bom, né? 20 anos como secretária executiva e depois como concierge de várias famílias. Então, o que acontece? Eu tive que planejar muita coisa. Então, eu, por exemplo, quando eu fui viajar com a minha mãe, nós viajamos com uma mala, só que daquela grandona, que era para despachar. Mas foi uma só. Para duas pessoas. Foi uma mala só. Eu viajo só com uma mala. Eu não viajo. Porque é super difícil. Além de ser difícil de você ficar carregando aquele monte de mala, eu tenho certeza que qualquer pessoa que está aqui já chegou em casa, tinha roupa, calça, blusa, um monte de coisa que você não usou.
E você acaba lavando porque você colocou sapato sujo, sujou tudo e aí colocou tudo sujo para você lavar. Então, não precisa. Isso é tudo um planejamento. Então, no e-book eu falo exatamente isso. Você tem que se planejar antes. Então, você se planeja de que forma? Dando alguns spoilers aqui. Primeiro você tem que saber para onde você vai, o tempo que está lá, quantos dias você vai ficar, quais são os eventos que você vai ter, quantos looks você vai precisar, se você vai ficar um dia, se você vai para a praia de manhã e à noite você vai sair, como é que vai ser isso? Tem que colocar isso no papel. Então eu vou ficar 10 dias, então 10 dias são 20 looks, de manhã e à noite, de manhã, não, à tarde eu tenho outro evento, então à tarde, então conta a quantidade de looks, depois o que você faz? Monta os looks. Aí depois eu mostro como que a gente monta os looks e como é que a gente faz isso. E monta os looks para colocar dentro dessa mala. E aí você já leva, inclusive, fotos. Então, olha isso. Você leva as fotos, porque aí você já vai levar do look. E aí, tal dia eu vou usar esse, tal dia eu vou usar esse. Então, a mesma blusa que você usou no primeiro dia, não é que você vai usar no segundo, porque senão pega super mal, né? É uma que você vai usar lá no 5º dia, a que você usou no primeiro. Porque na foto que você com certeza vai postar, não vai parecer que é a mesma blusa. Ou então você pode colocar essa blusa e dar uma amarrada diferente, colocar um acessório diferente, abrir um pouco ela, colocar por cima como terceira peça. Então, várias vezes eu utilizei o meu maiô como uma blusa, com um jeans super bonito, ou então com um short de linho super bonito. Então você consegue imitando saia. Lindo. Uma canga serve para várias coisas, um lenço serve para várias coisas. Então eu falo um pouco disso, falo tanto de mulher como de homem, monto um pouco dos looks e mostro a quantidade de peças que você precisa ter para montar tais looks. Então quando você se planeja tudo isso, ele te ajuda muito. Então eu já vi a pessoa falando, poxa, Mara, realmente o seu e-book me ajudou muito. E isso que é legal, é isso que faz com que eu ainda faça muitas coisas, que eu ainda estou tentando fazer outras possibilidades que eu ainda vou fazer, porque eu acredito que eu quero ajudar muito dentro daquilo que eu faço, dentro daquilo que a gente almeja, dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, eu quero passar para vocês. Então, com certeza, surgirão outras situações. Vamos colocar também embaixo o link, tudo certinho para que vocês entendam. Mas o importante é sempre o planejamento, né, Perfeito, Maísa? é isso. Tanto o financeiro o planejamento. quanto o de roupa, Mara. Exato. É muito importante. Porque senão você vai gastar colocando mais malas, você vai chegar você vai ficar bravo com quem está com você. Se você está sozinha, você vai ficar bravo, porque é muita coisa para você carregar. Eu fui para Portugal no inverno. Então a gente já teve que levar mala, porque roupa de inverno faz volume. Eram 3 pessoas. Eu já levei 2 malas grandes, cheias, beleza. Quando a gente chegou lá, meu marido é desesperado por vinho, né? Sim. Ama. Comprou um monte. A gente comprou um monte. Cadê cabia na mala? Nossa. A gente não levou 2 malas lotadas? Eu fui pro supermercado comprar a mala para trazer. Não. Aí tem uma dica. Porque eu não conhecia o livro da mala. Mas aqui tem uma dica que eu vou dizer para vocês. Tem uma prima que estava no Nordeste, minha mãe ia viajar para lá e ela ia viajar para Paris. Legal. Como é que ela ia levar 2 casacos emprestados para ela? Não tem aquele saquinho que você coloca a sua manta, a sua roupa de cama, o cobertor, que você chupa aquele verdade. É assim que eu levo minhas roupas de frio, querida. Boa! Que aí não faz tanto volume. Porque aí eu amasso ela inteira, e isso também falo no meu e-book. Então você amassa, tira todo o ar dela, e aí você dobra e fica super pequenininho. E dentro do hotel onde você tá, sempre tem um aspirador de pó. Então você consegue fazer. Tem até uns pequenininhos que é mais ou menos desse tamanho, que você compra naquelas lojas que tem de tudo. Que tem de tudo, você também compra 25, coisas assim. Então isso também ajuda. Olha que coisa legal. Aí, ó, gente, não precisava ter levado. Anotaram isso? Olha isso. Vamos então fazer agora aquele quadro que a gente gosta tanto? Adoro. Pode, não pode ou depende. A Mara ama o depende. Vamos lá. Então vamos lá. Quer começar? A ideia, gente, a gente vai falar frases. E aí a gente vai dizer se pode, não pode. Exato. E você também reflita sobre isso. O que você diria se fossem nós? Exato, porque a gente coloca algumas coisas como se fossem vocês que estivessem perguntando pra gente. Isso. Para que a gente tenha a nossa expertise para poder ajudar vocês nesse momento. Então vamos lá, começa você. Vamos lá, Marinha, eu vou viajar. Tá.
Eu posso planejar o que eu vou levar com antecedência? Com certeza, isso é com certeza. É um pódio enorme, né? É um pódio enorme, assim. Porque quando você planeja o que você vai levar antes, você sabe o tamanho da sua mala, você sabe o tamanho de tudo que você vai levar, você sabe a quantidade de looks que você tem que fazer. Então, planejamento é primordial para tudo, né? Boa. Viajar sem saber quanto pode gastar. Bota um não aqui, assim, ó. Com Não pode. certeza. Gente, não arruma pra cabeça. Aproveita a sua viagem, tanto na ida quanto na volta. Sabendo que vai voltar e botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Né? Já pensou você tá já ainda na viagem, já pensando quanto você gastou e como é que você vai pagar na fatura do mês? Exato. Que raio de viagem é essa? Então, não pode. Não pode. E comprar tudo em cima da hora. Não pode. Outro não enorme, assim, ó. Bota aqui um não enorme. Gente, comprar tudo em cima da hora, você vai pagar mais caro e não vai conseguir pagar a tempo da viagem. Então, por isso que a gente falou lá no início do episódio, a única forma de você viajar em cima da hora é quando é uma viagem de emergência. E aí você usa o recurso da reserva de emergência. Exato. Tirando isso, para com esse negócio de viajar. Ai, vi uma viagem aqui. A gente está quase no carnaval, Marinha. Exato. Semana que vem é carnaval. Então, gente, quem não se planejou para o carnaval, adianta viajar uma semana antes do carnaval? Vou comprar uma viagem, vou para Salvador. Não vai. Você vai pagar tudo mais caro. Vai achar hotéis lotados e os únicos hotéis que vão ter lugar para você, você acha que vai ser barato, Maria? Exato. Não vai ser barato. Não vai ser. Páscoa só faltam 2 meses. Então, se você não se planejou para Páscoa, ou você faz uma viagem bem baratinha, ou você nem vai. Gente, a gente está agora entrando no mês de fevereiro, início de fevereiro, né, Maria? Estamos aqui na primeira semana de fevereiro. Gente, já começa hoje a planejar o Natal, planejar as férias de verão, isso dá tempo. As outras aqui, Mara, do meio do caminho já lascou. E ignoraram os gastos pós-viagem. Então, se você não planejou nem como vai, você imagina o que vai te dar de dor de cabeça no volta. Não, é complicado. Você vai voltar com dívida, criatura. Então planeja antes para evitar dor de cabeça. Criar fundo de viagem. Pode, é um pode enorme. Pode e deve, por favor. Porque assim, quando você tem um fundo e você vai investindo, colocando um pouquinho de dinheiro nesse fundo, não dói tanto. Você não vai sentir aquela dor toda de guardar dinheiro e você vai conquistar a viagem dos seus sonhos. Pode ter certeza disso. É isso aí. Orçamento definido? Pode e deve. Gente, vá em 3 agências de viagem. Veja quanto vai custar a viagem por pessoa. Né? É muito. Como é importante. Gente, tudo é planejamento. Tudo é planejamento na vida para você não ter dor de cabeça. Ouve o que a gente está falando. A gente já viajou bastante. Tudo é planejamento. Né? Tudo é planejamento. Eu aprendi muito de planejamento por causa das viagens. Pra gente não voltar endividado. Se eu pudesse, eu viajava... todo ano, se eu pudesse, cara, que delícia, eu viajava todo ano. Mas eu tenho outras metas. Eu quero me aposentar bem. Isso é importante. Eu quero garantir uma qualidade de vida hoje para minha família. Então, tudo tem seu momento de vida, né? É impressionante. E outra, Marinha, vamos ser muito sinceros. A gente ainda já está na idade de ficar indo para hostel porque é barato. Eu quero o mínimo de conforto, gente. Nossa, tem uma coisa que tem uma tirada que eles falam assim, que tem uma pessoa tomando um vinho, não sei o que lá, e fala assim, e ainda estão me chamando para fazer viagem em acampamento. E ainda me chamam para acampamento, e a pessoa tomando um vinho. Cara, eu não vou para acampamento. Não vou. Não tem já função. foi na época. Nossa, nem na minha época eu ia, cara. E se tá na sua época, vai ser feliz. Vai ser feliz. Exatamente. Na nossa não tá. Não dá. Eu prefiro planejar mais, espaçar mais as minhas viagens grandes e caras, mas quando eu for, eu quero conforto, quero segurança. Hoje eu tô sem saco de passear. Eu vou ficar andando aqui perto do hotel. Hoje eu quero fazer um passeio. Eu vou fazer o passeio. Hoje eu quero comer num lugar legal. Eu vou comer num lugar legal. É muito legal. É muito legal. Muito gostoso isso. Eu acho que o planejamento não é nem questão de ser rico ou não ser rico. Você pode fazer uma viagem cara, muito bem feita, muito bem planejada, sem se endividar, se você fizer tudo certinho. Exato. Então não vem com essa de, a Maísa e a Mara são ricas. Não somos. A gente aprendeu
com o tempo a priorizar as coisas, Mara. Com certeza. Eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Então, se eu hoje viajo e faço uma viagem cara, você pode ter certeza que eu não comecei ontem. Não, você planejou por um ano para chegar por muito tempo. Com certeza. E guardei dinheiro. Então, eu me dou ao luxo de... Hoje eu vou num restaurante legal porque eu vi, eu pesquisei e eu quero ir nesse restaurante comer este prato. Mas eu posso. Eu acho que o planejamento, Mara, ele te dá uma opção de escolha que a pessoa que faz tudo do nada não tem. Ou ela tira da cartola. Ai, tô passando na rua. Ai, me falaram desse restaurante, eu vou lá. Cabia no seu orçamento? Pois é. Você viu quanto custava o prato? Pois é. E quando vem a conta, você fala assim, e agora? Exato. Aí você faz aquela pose de rica, né? E passa lá o cartão, rezando para ele passar. E você já sabe assim, como é que eu vou pagar esse troço quando a fatura chegar? Não, e é uma linhazinha a mais no Excel, né? Nossa, essa linhazinha é então complicada. Assim, ó, se planeja para fazer uma excelente viagem. Exato. É isso. Exatamente. E aí, alinhar valor de viagem com realidade financeira? Por favor. Por favor, né? Gente, assim, você quer ir para a Itália? Beleza. Você não tem como ir em 12 meses? Vai em 24. Ai, não consigo ir em 24. Vai em 36. Tenta, né? De alguma forma, né? Tenta. Mas não derruba seu sonho, só adia um pouquinho mais. De novo, quando a gente fez essa viagem grande para Portugal, eu estava praticamente quitando minha casa. Nossa, junto? Nossa. Então, mas, o que eu já tinha feito? Eu já vinha guardando o dinheiro. Já tinha um dinheirinho Então, pra logo isso, né? na sequência que eu quitei a casa, eu já consegui ir. Porque eu já vinha guardando dinheiro, porque era um sonho da minha mãe. Então, eu vinha guardando um pouquinho. Quando eu quitei a casa, sobrou mais dinheiro no mês. Porque agora eu não tinha mais a parcela da casa. Exato. Então, eu consegui adiantar o sonho dela pra gente ir. Então, gente, dependendo da sua realidade financeira, você vai ir mais rápido ou mais devagar. Mas vai. Você chega aí. Vai conseguir. Bota sua meta lá. Vai conseguir, com certeza. É isso. Mara, e se eu organizar a minha mala para evitar gastos extras? Pode ou não pode? Isso com certeza pode. Pode, porque quando você organiza a sua mala, a sua viagem estará muito bem organizada. Porque você vai ter o look que você vai utilizar, você vai ter tudo direitinho, vai ter o book dos seus looks que você vai usar para cada viagem. Isso ajuda e muito. E você não vai gastar a mala a mais, você não vai ficar triste quando você chegar em casa, aquele monte de roupa para você lavar. Vai ter tudo organizado. Sabe um grande pod? Posso falar um grande pod? Sim. Comprar o e-book da Mara pode. Isso aí. Vale muito a pena, gente. Vale muitíssimo a pena. Bom, vamos encerrar hoje? Nossa, foi tão gostoso, né? Olha quanta coisa de viagem a gente falou. É muito legal. A gente ama. Ai, é uma delícia. É uma delícia. Gente, quem já fez uma viagem grande dessa, sabe o que a gente está falando. Exatamente. E voltar, sabe, tendo paz, para já pensar na próxima. Em vez de pensar em pagar a que já passou, você já está pensando em fazer a próxima. É verdade. Olha que maravilha. A gente fica com paz com o bolso e no com bolso, paz. Já planejando a próxima. Planejando a próxima. Então, gente, a melhor lembrança de uma viagem é voltar com paz no bolso. Exatamente. É isso. E com boas lembranças, né? Boas lembranças. Então, coloque aqui nos comentários aquela viagem que você já fez, ou por nossa causa e as nossas dicas, aquela que agora você vai realizar e vai fazer. Tenho certeza. Boa? Boa. Marinha, pra gente encerrar, como que a gente te acha nas redes sociais? Ok. O meu é @MaraMenezes, de consultoria de imagem. E o seu, Maísa? A minha é maísa.c.lima no Instagram, educadora financeira, que tira as pessoas do caos financeiro através da organização financeira. Exato. E sobre esse podcast, no YouTube ele fica completo. Então, no YouTube você acha, então, Estilo e Finanças Podcast. E no Instagram a gente coloca sempre os cortes. Então, no Instagram também, Estilo e Finanças Podcast. Gente, compartilha com aquela pessoa que você sabe que tá louca para viajar, mas não sabe por onde começar. Compartilha esse podcast, esse episódio com ela, tá bom? É isso aí. A gente tá aqui todas as terças-feiras. Então, até o próximo episódio. Beijo!